bem-vinda ao HealthCast. Que MEV é essa? Eu sou a doutora Jaqueline Ney, médica nutróloga, e vou trazer para vocês histórias inspiradoras com a medicina do estilo de vida. Hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, médico, infectologista e que também é meu paciente para compartilhar um pouco com vocês sobre a história inspiradora dele com a medicina do estilo de vida, Dr. Bruno Scarpellini. Obrigado pelo convite, Jaque. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. É uma alegria enorme reunir esse grupo de amigos aqui nesse projeto do Que MEV é essa, para celebrar a medicina do estilo de vida e para ouvir também tudo que vocês têm para compartilhar com tantas outras pessoas que pode ser alcançada por essa história, né? Por essa história inspiradora. E você, particularmente, né, Bruno, tem uma história muito interessante com a prática de exercício físico. E eu queria começar conversando com você, para você trazer para a gente o que te desafiava, o que te preocupava em relação ao sedentarismo. Em algum momento da sua vida você ficou completamente sedentário? Eu imagino que sim, porque vivemos aí, né, um transtorno para todos nós, que foi a pandemia, onde a gente tinha mau tempo de se alimentar. E eu lembro que quando a gente começou a conversar sobre isso, né, quando a gente começou a pensar na possibilidade de fazer um programa de mudança do estilo de vida para você, você estava ainda atendendo muitos pacientes com Covid, pós-Covid, ainda estava com uma agenda muito conturbada, muito intensa. Conta um pouco para a gente como é que foi essa migração, foi gradual, foi repentina, para você se tornar hoje esse infectologista, Dr. Bruno Scarpellini, um médico atleta. Então, já que eu sempre pratiquei muita atividade física, eu morava perto de um local público aqui no Rio, que eu praticava bastante atividade física, e sempre nos momentos de transição da minha vida, eu sempre fiquei um pouco sedentário. Um pouco antes de a gente se conhecer, foi por causa da pandemia que basicamente eu trabalhava 15 a 18 horas e me exercitava quando dava, né? Mas eu não tinha algum grau de regularidade. O exercício físico, para mim, ele tem algumas vertentes, né? Eu tenho uma grande preocupação, porque eu tenho uma história familiar muito positiva de doença cardiovascular. Você sabe disso. Isso sempre me preocupou, né? Até porque eu tenho uma intenção de viver até os 100 anos, se possível, e bem. Posteriormente, eu desenvolvi 2 hérnias lombares. Se eu não me exercito, eu sinto dor, então eu preciso me exercitar. E percebi também que me faz muito bem do ponto de vista de saúde mental, né? Como diz minha esposa, vai correr na esteira que você fica uma flor. Então, Beijo, doutora Paula! Eu percebo que isso me faz bem, né? E até mesmo no momento de Covid, onde eu trabalhava 15, 18 horas por dia, era o meu momento ali de descompressão, até de raciocinar sobre os pacientes, né? A atividade física, para mim, funciona também como um momento de ócio criativo, né? Onde eu penso sobre as coisas que eu tenho que fazer, as soluções, penso sobre os pacientes, penso às vezes coisas que eu não tinha pensado ali atendendo o paciente, né? E assim, meu interesse, né, por eu ter feito clínica médica antes da infectologia, e por gostar de área, ter trabalhado com gestão de saúde, ter trabalhado com outras coisas, vai além da prática do exercício físico por si só, né? Meu entendimento é o que a gente pratica na MEV, né? Assim, é como que o exercício físico faz parte do pilar da nossa vida. Qual foi o seu primeiro contato com a medicina do estilo de vida, Bruno? Meu primeiro contato foi interessante. Eu tenho um amigo que é um dos fundadores do Colégio Brasileiro, um colega médico, Rodrigo Demarque, que me convidou para dar suporte científico ao colégio. E aí eu me lembro que eu encontrei com o Demarque em São Paulo e a gente se encontrou num determinado local e ele falou assim para mim: "Pô, vamos pedir polenta com ragu?" Eu falei: olha, cara, eu sou filho de paraguaio, comi muita milho o resto da minha vida, ao longo da minha vida. Cara, eu tô bem na salada e na brusqueta e não vamos alterar a tua dieta, vamos ficar aqui que tá tudo bem. Ele: não, vamos pedir. Pois bem, pedimos, eu por educação comi uma, ele comeu o resto. E a gente estava lá no nosso grupo de WhatsApp, você já fazia parte do grupo, ele botou: estava 3 meses sem comer carne. Eu lembro dessa sem história. comer proteína animal, saí com o Bruno Scarpellini, comi. Eu falei: bom, eu virei fator de risco para consumo de proteína animal, sendo que né? E aí vocês postaram uma série de
de artigos. Era uma época do ano que eu estava viajando bastante, enfim, acabei indo no avião lendo os artigos e cheguei no local de destino convencido de que eu precisava fazer. Então, passado as festividades, Natal e Réveillon, que isso era bem no finalzinho do ano, eu comecei a fazer, vou fazer uma refeição, vou fazer 2, vou fazer 3, vou atender. Gente, quando o artigo convence um médico estatístico, como o Dr. Bruno Scarpellini, aí a gente não tem mais nada para dizer em termos de evidências robustas, né? Eu acho que o que eu acho que mais dificulta a vida de todo mundo, mas principalmente a vida de um profissional de saúde, é o acesso aos alimentos de estilo de vida. Eu e você já atendemos num local, não vou falar aqui o nome por uma questão ética, mas onde o acesso a alimentos de uma dieta plant-based são quase escassos. Né? Então, assim, a gente tinha dificuldade se você nesse não trouxesse hospital de casa, comer alguma coisa lá. A gente saía nos lanches, às vezes, e nenhum dos dois... Às vezes a gente conseguia tomar um suco de laranja. Porque, sei lá, um amendoim era o máximo que você podia comer, né? Então, assim, mesmo assim, era um alimento processado, se você for pensar. Então, assim, eu acho que ainda existe um limitante num ambiente de saúde em relação ao que concerne a saúde do profissional de saúde, né? Isso não só a gente fala em relação à alimentação, mas a gente fala também em relação à qualidade de vida, né? Exercício físico, acesso a uma academia dentro do hospital, né? Para que o indivíduo entenda que tudo bem, ele vai passar 12 horas ali, mas ele vai ter condições de cuidar dele, né? Isso está muito ligado àquela escala lá que, inclusive, a gente validou com o Rodrigo, né? De burnout e de professional fulfillment, né? E eu acho que aí a atividade física entra como um fator preponderante também. E como é que você aplicou isso na sua vida, Bruno? No momento que você estava... Talvez o momento que você tenha mais trabalhado na sua vida toda, né? Aí você começa uma mudança do estilo de vida naquele momento, precisando reforçar esse pilar, consciente que precisava reforçar o pilar do exercício físico, do movimento, que precisava se movimentar mais. Qual foi o primeiro passo que você deu em relação a esse pilar da atividade física? Começar já, que eu tenho como uma característica ser persistente. Eu não sou competitivo, nem sou agudo, né? Não correria nunca 100 metros, mas talvez correria 400 né, metros maiores. E eu sou muito persistente, né? Entendo que o ser humano tem altos e baixos, tem dias bons, tem dias ruins. Acho que o que faz diferença é você fazer no dia ruim e brigar contra o dia ruim, brigar contra o seu ser interno. Aquele dia que você tem toda a desculpa do mundo para não fazer aquilo, você vai. O Michael Phelps tem uma entrevista que ele deu, que ele diz que durante 5 anos ele treinou todos os domingos. E que por isso ele treinou, se eu não me engano, 50 a 100 vezes mais que os outros atletas. E que nem todo domingo ele acordava disposto. Mas foi que ele percebeu que justamente nos dias que ele não estava disposto, é onde fez diferença no treinamento dele. Então, eu levo muito isso comigo. Eu percebi ao longo da vida... Eu tenho uma característica muito de olhar para dentro. Então, eu percebi qual é o melhor horário de eu fazer atividade física, onde eu me sinto melhor, onde minha mente flutua menos nessa briga interna de vou parar, não vou parar, vou parar, não vou parar. E, assim, apesar de no começo ser sempre muito ruim, né, de querer parar, de o que eu estou fazendo aqui... Quando eu termino, eu tenho uma sensação muito agradável, né? Hoje, eu faço atividade física pensando na minha família, porque eu quero estar aqui com eles por mais tempo, pensando na minha saúde mental, na minha saúde física, né? no bem-estar que eu vou propor aos pacientes, que eu também não posso chegar lá mega estressado. O paciente ele tem uma expectativa de que a gente transmita coisas boas para ele. Né? O paciente, ele vê o profissional de saúde do outro lado da mesa quase como um espelho dele. Então, eu preciso estar, né, com a barba feita, com o cabelo arrumado, bem vestido, tendo feito atividade física, porque senão você vai procurar um médico, sei lá, para parar de fumar e você acende um cigarro né, junto com o médico. Não, eu acho que a gente tem que ser o exemplo que a gente quer ver no mundo, né? A história da liderança, por exemplo. Exatamente. Essa literácia é uma coisa muito presente na medicina do estilo de vida. A gente estava falando num episódio anterior, que eu gravei com a doutora Paula, que se você é um profissional de saúde que se interessa pela MEV, mas não está disposto a mudar seu próprio estilo de vida, espere um tempo, dê seu tempo para você realmente entender que precisa mudar alguns pilares do seu estilo de vida e depois vá aplicar a MEV
para os seus pacientes, porque existe também um trabalho de convicção, de você fazer e você enfrentar também seus desafios. Porque eu imagino que você tem muitos desafios para estar lá fazendo suas 2 horas de atividade física por dia, jogando seu tênis, nadando. O que você está fazendo hoje, Bruno? Me atualiza aí, porque eu já não sei mais o quão atleta ele virou. Primeira coisa que eu queria falar, assim, você falou uma coisa muito interessante. Quando eu procurei você para medicina do estilo de vida, era mais para ajudar a Maria Paula, né, minha esposa, para que ela mudasse o estilo de vida dela, né? E aí, a primeira coisa muito interessante foi entender como funciona uma consulta de medicina do estilo de vida. Porque por mais que eu estivesse no grupo, nos congressos, eu nunca tinha visto a prática. Isso me fez mudar também minha prática como médico, né? Então, assim, hoje me abordar, eu aviso o paciente, eu digo, olha, a gente vai entrar num pedaço da consulta que não é a medicina tradicional que você está acostumado. Mas você precisa entender que isso faz parte de um todo, né, que aí os psicólogos chamam de roda da vida, né? Que proporciona saúde para você. E é muito interessante como você vê que depois que você faz isso, o paciente levanta e diz assim, poxa, que consulta legal, foi acima da minha expectativa, né? Então, essa eu acho que é uma coisa bacana. E aí eu comecei a fazer atividade física, eu faço muito exercício de força, eu acho que umas 4, 5 vezes por semana, por causa da hérnia, tá? Hoje em dia eu corro umas 2, 3 vezes por semana. Também por causa da hérnia eu faço rodízio em termos de atividade aeróbica. Às vezes eu faço natação, às vezes elíptico, às vezes corrida na esteira. A maior parte das vezes eu faço na esteira. Tem aquela escadinha lá de subir também, que aquilo é minha última opção sempre. A temida escada. E aí eu faço uma aula de tênis uma vez por semana. E aí, quando você me propôs o desafio de que você precisa ter um grupo que você frequente, um grupo que transcenda a sua família, que transcenda a medicina, eu comecei a jogar um tênis aos sábados. Eu brinco que é meu tênis geriátrico, porque sou eu de 40 e poucos, uma outra pessoa de 40 e poucos. Essa história é muito boa. 2 de 50 e poucos e o resto é tudo acima de 60. E é muito interessante que também é motivacional, porque você vê pessoas de 70 anos super ativos, que jogam tênis todo dia, que depois saem dali para fazer um programa, que tem aquilo como um ambiente entre amigos. São quase todos ex-militares, então eu aprendi muita disciplina, muita lealdade, rigidez com o horário, né? Então, foi um aprendizado que transcendeu a atividade física, né? E é muito bacana, e assim, eu só tenho que te agradecer, né? Porque se não fosse você, eu também não estaria lá, né? Então, é algo que hoje eu não gosto de faltar, e para mim é muito bacana. E realmente, aquilo que você mencionava, que ter um grupo para te dar suporte, realmente é muito bom. Você chega lá, você vê gente com 70 anos trabalhando, você vê gente com 70 anos jogando, e aí você chega lá, às vezes, né, cansado da semana, fisicamente e mentalmente, você diz, não, eu tenho que mudar minha vida, porque eu preciso chegar aos 70 anos que nem ele, se eu estou aos 45. Essa é a ideia. Pensando que eu estou derrotado, tem alguma coisa errada, né? Então, eu preciso chegar. Então, também tem esse lado, para mim é o maior aspecto, é o motivacional, né, que eu acho muito bacana. Bruno, eu acredito que tenham muitos médicos nesse momento nos ouvindo, muitos profissionais de saúde que estão sedentários, porque o sedentarismo hoje é mais de 50%, né, da população e mata mais do que o cigarro. Então, é um problema grave de saúde pública que a gente vai falando, né? Nós, como médicos, a comunidade científica toda vai gerando informação para a gente combater isso, né? Essa pandemia também, que leva a muitas doenças. Eu queria que você deixasse uma palavra para essa pessoa que está te ouvindo nesse momento, colega nosso ou não da área de saúde, ou, né, um público em geral, que fala assim, não, mas isso aí foi o doutor Bruno que conseguiu. Ele tem toda essa condição para isso, arrumou tempo, tem suporte para isso. Sábado ele não trabalha, sábado ele não faz feira, só foi com o doutor Bruno. O que você diria para essa pessoa? Qual a dica que você dá para essa pessoa que se coloca nessa posição, mas que deseja muito não ser mais sedentário, que quer ter uma vida mais ativa fisicamente? Eu acho que a coisa mais importante é começar. E não se tornar vítima das suas próprias desculpas. Tem que começar. Então, ninguém é vítima. Todo mundo é um agente de mudança em potencial.
E assim, entender que vão ter dias bons, vão ter dias ruins, persistir nos dias ruins. Todo momento é momento, então ter um tênis mais velho, ter uma camiseta mais velha, ter um short mais velho. Dê um tempinho, vai andar, vai correr, vai caminhar, vai fazer um esporte que te permita ser feito e otimizar seu tempo. A convidada anterior falou sobre pegar sol e fazer atividade física. Vai correr na praia, vai jogar beach tennis, vai jogar vôlei. Já vai tem fazer... uma natureza envolvida, já tem um Tem contato com a natureza, tem o sol, sol, o exercício físico, ali você já otimização sai de tempo. motivado para se alimentar melhor, já otimiza seu tempo, já trabalha melhor, com certeza. Então, assim, minha sugestão é comece aos pouquinhos, crie metas pequenas, vá conquistando metas pequenas. Eu acho que o 7º dia, né, para quem quer fazer todos os dias, é sempre o mais difícil, que normalmente cai domingo, né? E aí, às vezes, você tem que abrir mão de alguma coisa ou dizer para a pessoa assim, eu preciso de meia hora, daqui a pouco eu volto. Então, assim, seja persistente e entenda que tem momentos bons, momentos ruins, mas você tem que continuar fazendo e pensando nos seus objetivos, no seu propósito, nos seus objetivos pessoais. Excelente, doutor Bruno. Gente, para vocês terem ideia, a gente só precisa de 2% do nosso tempo total de horas da semana para fazer 30 minutos de atividade física por dia. Então, é pouquíssimo tempo. A gente pode contar com a compreensão daquelas pessoas que verdadeiramente amam a gente para ceder aquela meia horinha ali para o nosso autocuidado, para incentivar, né? Como o Bruno tem lá a rede de apoio dele que incentiva ele. Vai sim, vai porque você vai voltar melhor. É muito pouco tempo, vale muito a pena. Tenham certeza disso. Bruno, meu amigo, Dr. Bruno Scarpellini, Obrigado. muito obrigada por você ter cedido o seu precioso tempo para estar aqui conversando com a gente, generosamente levando essa mensagem da medicina do estilo de vida. Bruno é um pesquisador excelente e está levantando todos esses dados do autocuidado médico, né, Bruno? Trazendo também escalas validadas para o Brasil. E nós temos muito ainda aí para descobrir sobre esse autocuidado médico, sobre essa prevenção de burnout, tratamento de burnout. E cada vez mais, todos os profissionais de saúde conseguirem entender que para a gente cuidar adequadamente do nosso paciente, primeiro a gente precisa ter o nosso tempo de autocuidado. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Espero que essas histórias estejam realmente inspirando cada um de vocês.